Ora, bem-vindos a mais um vídeo e desta vez será um vídeo um bocadinho mais comprido que os outros. Um vídeo em que eu vou falar sobre a apresentação de livros sobre a história de Portugal. A importância da história de Portugal. Por isso eu fiz aqui um pequeno resumo sobre os livros todos que eu trouxe para os meus amigos. Eu já tinha feito um vídeo sobre o assunto que infelizmente foi apagado, não é? Por questões que, portanto, apagaram a minha página do Facebook. Então, volto aqui a fazer este vídeo sobre a importância de lermos a história de Portugal e alguns livros interessantes sobre a história de Portugal. E eu quero começar com, sem dúvida nenhuma, com um dos maiores autores e historiadores de Portugal, um dos homens principais comunicadores do nosso país sobre a história de Portugal. Nós sabemos bem já quem é, não é? José Hermano Saraiva. E trago aqui um pequeno livro de bolso, A História Concisa de Portugal, José Hermano Saraiva. E porquê que este livro é muito interessante? Porque é pequenino, lê-se bem, é um livro de bolso, é muito bom para levar nos transportes, para vir connosco, para andar connosco, e para quem quer rapidamente, portanto, quem quer rapidamente fazer a análise da história de Portugal. E o livro é bastante conciso. Porquê? Porque ele é escrito com letras muito pequeninas, então o livro lê-se, tem muita informação e lê-se bem, e neste tomo consegue fazer a retrospectiva inteira, portanto, da história de Portugal, desde as fundações até hoje. Continuando, um autor que já faleceu, que independentemente da sua cor partidária, da sua ideologia política, que vamos deixar isso de parte, mas que escreve um livro fundamental e muito bem escrito, que eu já tinha falado sobre esse livro num vídeo anterior, que é Diogo Freitas do Amaral, que escreve sobre da Lusitânia a Portugal. Portanto, tenho aqui este livro, Da Lusitânia a Portugal, 2000 anos de história. E este livro está muito bem escrito, está muito bem sintetizado, sua escrita está muito bem sintetizada. O livro, o plano da obra é muito bem feito. Portanto, os povos primitivos, as três invasões, a reconquista cristã, a Idade Média, a primeira dinastia, a Idade Moderna, o Renascimento, a dinastia de Avis e os descobrimentos portugueses, a ocupação estrangeira, a restauração, o iluminismo, a monarquia absoluta, o liberalismo, a monarquia constitucional e suas dificuldades iniciais, o liberalismo, estabilidade e progresso, a decadência, o fim da monarquia, a adopção das ideias democráticas, a Primeira República, portanto, o Estado Novo, a afirmação do Estado Social dos Direitos de Democracia e a conclusão. Portanto, este livro faz uma retrospectiva de toda a história de Portugal. Portanto, da Lusitânia a Portugal. Portanto, mais de 2000 anos de história de Diogo Freitas do Amaral. Depois, um livro que eu já apresentei rapidamente, que não vou perder muito tempo com ele, que é, portanto, Nuno Álvares Pereira, do João Gouveia Monteiro, Guerreiro, Senhor Feudal, Santo. Portanto, é um livro que quem quiser aprofundar tudo sobre Nuno Álvares Pereira, tem aqui a oportunidade de ler este livro, que eu já tinha apresentado. Depois, de Maria Cândida Proença, Uma História Concisa de Portugal. Este livro é muito bom porque, como está a ver, é um calhamaço, e é muito bom porque está muito bem escrito, muito bem sintetizado, portanto, os capítulos muito bem definidos. O livro é muito interessante, tem uma parte cultural, histórica, sociológica, política e filosófica e religiosa. Ele está tudo muito bem dividido. Tem uma parte cronológica, sempre que quando começa um capítulo, eu vou mostrar, tem sempre esta parte assim, cronológica. Depois tem a apresentação do capítulo. Por exemplo, aqui temos do ouro do Brasil à Revolução Liberal. E depois temos toda a informação, temos quadros, quer dizer, o livro é muito bom. Talvez a nível de organização do material de escrita, está muito bem feito este livro. Eu mais uma vez quero falar sobre este livro de Maria Cândida Proença, Uma História Concisa de Portugal. Está muito bem feito este livro, eu aconselho a sua leitura e a sua compra.
Depois temos mais uma obra de José Hermano Saraiva, um clássico da Biblioteca da História, portanto, História de Portugal. Não vale a pena fazer comentários porque esta obra é a obra que mais me influenciou sobre a história de Portugal até hoje. Sem dúvida nenhuma, este autor era fora de série. Portanto, o José Hermano Saraiva tinha uma forma de comunicar, uma forma de escrever, uma forma de apresentar a história apaixonante mesmo. Eu creio que há muito poucos autores que tenham, portanto, o carisma e tenham o dom que ele tinha, portanto, o autor já faleceu, não é? Para comunicar a história de Portugal. Portanto, eu deixo aqui esta obra, História de Portugal, da Biblioteca da História. Depois, aqui, para os mais jovens, que também se interessam por história, tenho aqui um livro ilustrado sobre a cronologia do meu Portugal, de Carlos Letras. Tem aqui História, Cronologia de Portugal, do Carlos Letras. Portanto, um livro ordenado cronologicamente, desde a formação de Portugal até a atualidade, relembrando os factos mais importantes da história da nossa nacionalidade, que é um precioso auxiliar para o estudo e o ensino da história de Portugal. Portanto, recomendo a leitura deste livro para os mais jovens. Depois temos Introdução à Geografia e História de Portugal, um livro que fala mais sobre geografia, muito interessante, portanto, de Orlando Ribeiro, também muito interessante. Porquê? Porque faz a comparação entre a história e ao mesmo tempo a geografia. Fala muito de geografia, é um livro muito interessante, que eu creio ser muito importante a sua leitura. Depois, uma coleção, não vou aqui apresentar os volumes todos, não cabia aqui na mesa, mas é uma coleção muito interessante da história de Portugal. Agora tenho o primeiro volume aqui, não é? Apresento aqui o primeiro volume. Portanto, que é das edições... Portanto, a História de Portugal, dirigida por José Medina, professor catedrático de Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É o primeiro volume e é, portanto, da editora... das edições Ediclub, edições de promoções de livros Ediclub. Portanto, quantos volumes? Portanto, a coordenação dos volumes, são muitos volumes, muitos volumes. Eu posso-vos dizer que isto vai até, portanto, 14... Ora, posso-vos dizer que isto tem 20 volumes. Eu tenho aqui o primeiro volume e vai até 20 volumes. Portanto, é uma história muito completo, com muitas ilustrações. Portanto, com muitas ilustrações, quadros cronológicos, fotos. Portanto, tem aqui tudo. Isto aqui estamos a falar aqui da pré-história, não é? É o primeiro volume. Portanto, tem aqui, mais uma vez eu mostro o livro. E tem 20 volumes sobre toda a história de Portugal. Para quem quer ter aquelas coleções completas, é excelente para termos na nossa biblioteca. Depois tenho um livro de uma perspectiva mais sociológica, de uma nova escrita, uma nova forma de escrever, que é a Nova História de Portugal. Também bastante conciso. É rápido de ler, também não é um livro muito grande. Está muito bem escrito, para fazer uma síntese rápida do que foi a história de Portugal. Portanto, de António de Carmo Reis, que é sociólogo e professor de letras, portanto, podemos ver aqui. E depois, por fim, quero acabar aqui com mais uma obra de José Hermano Saraiva, que é a sua coleção, também não vou aqui mostrar os volumes todos, não é? Porque são muito grandes, que são, salvo erro, 6 volumes, exatamente, 6 volumes da história de Portugal, que eu vou mostrar aqui, sobre a coordenação de José Hermano Saraiva. Portanto, História de Portugal sobre a coordenação de José Hermano Saraiva. Já tinha apresentado este livro também. Portanto, muito bom, com muitas ilustrações, muito bem escrito. Vale a pena ter esta coleção em casa para quem quer mesmo mergulhar na história de Portugal e nos pormenores da história de Portugal, todos os acontecimentos históricos da nossa história. Eu aconselho esta coleção, que é uma coleção muito boa da Alfa, da editora Alfa, sobre história de Portugal, sobre a direção e coordenação de José Hermano Saraiva. Portanto, espero ter sido útil neste vídeo. Apenas quero dizer aos meus amigos
que a história de Portugal é fundamental, cada vez mais importante lermos a história do nosso passado, principalmente hoje, em que sabemos que a história está a ser tão desvalorizada na escola, não é? No ensino, que cada vez mais se tenta apagar a história das nossas memórias, que há forças políticas que querem acabar com a nossa história, não é? Com o conhecimento da nossa história. E hoje é muito importante, a nível cultural e a nível de conhecimento, conhecermos todos os factos. Quanto mais conhecermos o nosso passado, melhor preparado estaremos para o futuro. Portanto, isto é uma frase muito importante. Edmund Burke falava muito sobre isso, e há muitos autores que falam sobre a preparação do conhecimento do passado para conhecermos melhor o presente e o futuro. Portanto, espero ter sido mais uma vez útil e até a próxima.